Ele acabou de falar que ele está entrando. Aí, permitir. Gente, acabou de entrar o Fábio. Vamos ver. Aí está, Fábio. Olá, boa noite, tudo bem? Acho que a maioria não vai vir. Eu acho que vão vir só as duas melhores mesmo. Ah, que O bom. Eduardo e a Maria Júlia. Ótimo. A maioria tá chovendo hoje, o pessoal tá com como é que fala? Internet ruim na cidade, eles estão num evento lá no IF, alguns, né? Então, Sim, não, acontece. Mas, gente, Boa tarde, moças, estão ali cumprimentando, né? Boa tarde. esse é o autor desses 2 livros que vocês leram. Fábio, no primeiro encontro que a gente teve, eu falei bastante sobre você. Né? O Fábio é escritor, jornalista, professor, editor quando precisa. Né? E queria que você fala um pouquinho sobre você para as meninas. Tá bom. Assim, vamos perder muito tempo com as coisas menos importantes, né? Então, vou falar brevemente. Fala um pouquinho, só um instantinho, pode falar. Então, boa noite, que é boa noite já, né? Também. Alguém deu boa tarde. Boa noite a todas, né? Ao Leônidas também, meu colega. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre os livros. É muito bom quando o autor é lido, né? Então, fico muito contente que o Leônidas tenha aproveitado aí esses textos nas aulas. Fico muito honrado, muito feliz. E muito feliz que vocês tenham lido. Espero que tenham gostado, né? Então, é o seguinte, meu nome é Fábio. Eu sou de São Paulo, né? São Paulo, capital. Cresci ali nas imediações de Diadema, né? Que é uma região ali mais periférica de São Paulo, né? Conhecida como ABCD paulista. ABCD porque são várias cidades que têm, curiosamente, nomes de santos que começam com A, B e C, e tem o D, que é o Diadema, que é um intruso, né? É Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Né? Então, nasci ali, cresci ali. Hoje eu moro nas imediações de Sorocaba, que é interior de São Paulo. Né? Sou casado, tenho 2 meninos que estavam aqui, inclusive, agora brincando, quase atrapalhando um pouco a live. Né? Então, um pouquinho na hora de dormir. Eu tenho escrevido, trabalhado como escritor desde mais ou menos 2016, 2017. Né? Comecei a atuar como jornalista em 2019, mais fortemente. E mais ou menos por essa época eu comecei a escrever. Aliás, 2018, e mais ou menos por essa época eu comecei a escrever literatura também. Na verdade, é assim, eu entrei no jornalismo como pretexto para escrever. Né? Eu queria já ser escritor, e o jornalismo foi mais ou menos uma porta de entrada para escrever crônicas, não é? Que é um gênero literário ali meio híbrido, um pouco jornalístico e um pouco literatura de verdade, né? Então eu conhecia um escritor desse tipo, que é o Paulo Briguet, um grande amigo meu, um escritor de Londrina, um cronista, né? Então eu falei, Briguet, como que eu começo na coisa, na vida literária? Dessa dica de ir pelas crônicas. Daí eu comecei a publicar em jornais, e aí, numa dessas publicações, um editor viu um dos meus textos, gostou, que é o Diogo Fontana, que é o editor-chefe aí da Danúbio. Ele perguntou se eu tinha alguma coisa mais robusta, de literatura mesmo, uma obra ficcional mais ampla. Eu não tinha na época, assim, na verdade tinha um rascunho, né, de uma coisa que eu tentei fazer 2 anos antes, eu tinha tentado fazer. Eu pensei, e desse rascunho saiu, né, o Milagre em Paraisópolis. Né? Na verdade, o Josenildo era um personagem dessa outra história, o pastor Josenildo era um personagem da outra história. Ele sobreviveu, né, dos destroços da primeira história. Sobreviveu o pastor Josenildo. E o Saulo também já tinha uma ideia dele, um rabisco dele na cabeça, e aí ele foi ganhando vida ao longo da escrita de Um Milagre em Paraisópolis. Né?
como eu trabalhava com jornalismo, me chegavam, assim, diariamente muitas histórias interessantes, né, que poderiam se tornar não romances, mas, assim, algo entre a crônica e o conto, né? Então, fui sempre escrevendo ali essas pequenas crônicas, esses contos, e depois saiu esse volume, né, de O Retrato Doente. Então, é um compilado de contos que eu escrevi ao longo de mais ou menos 3 anos, tá? Tem épocas diferentes ali, tem muitos experimentos, testes literários, e a maior parte das histórias, elas são baseadas em fatos reais, né? Dessa minha experiência jornalística. Eu via lá a notícia, é uma coisa muito absurda, curiosa, dramática, engraçada. Bom, dá para aproveitar isso aqui de algum modo, transformar em literatura, né? Então, é isso. Agora, meu trabalho, só para finalizar essa biografia, eu trabalho como professor, como o Leônidas também, professor de português. Eu tenho projetos próprios, e continuo escrevendo, né? Esse ano eu escrevi meus primeiros 2 livros para o público infantil, né? 2, na verdade, recontos, né? Versões novas de contos velhos, para uma editora daqui de São José dos Campos. E terminei recentemente meu segundo romance, né? E já está nas mãos do editor, né? Deve sair aí em breve, né? Então é isso. Então vamos ter mais livro do Fábio para trabalhar. Você escreveu a roupa nova do imperador e qual outro, Fábio, para criança? A roupa nova ficou como a roupa nova do rei, né? E João e o pé de feijão. Ah, é verdade. Beleza. Bom, eu acho que algumas das alunas têm perguntas para fazer. Ótimo. Então, podem fazer as perguntas se vocês quiserem, ou por áudio, ou por escrito. Podem ir formulando as perguntas. Vamos lá. Geralmente elas fazem por escrito. Tá. Deixa eu aguardar aqui, então. Enquanto isso, Fábio, vamos... esse livro Milagre em Paraisópolis, eu falei para elas que é uma realidade que você descreveu muito bem, porque você conheceu de perto, né? Você cresceu na Quebrada, né? Você já falou isso em entrevista. Uhum. Não exatamente em Paraisópolis, que você cresceu em Salto do Pirapora, né? Não, eu cresci em Diadema. Estou agora em Salto de Pirapora. Ah, tá. E eles ficaram muito impressionados durante a leitura com como os personagens foram sendo construídos. Ah lá. Então, qual foi a sensação de escrever o que eu vivenciei? Olha, no Milagre em Paraisópolis, as experiências ali foram vivenciadas um pouco à distância, de ver, né? Assim, não foram coisas que aconteceram muito em casa, daquele jeito, né? São recortes, assim, de personagens com que eu convivia no bairro, assim, lá na Quebrada, como o professor Leônidas disse. Mas não era exatamente, aqueles não eram os meus pais, assim, não eram os meus irmãos, não era bem ali. Ali tem uma realidade de segunda mão, assim, de completar com a imaginação. Esse novo romance que eu escrevi vai se chamar a Negra Comédia, tem algumas homenagens à Divina Comédia e outras coisas, tá, né? Esse romance, ele tem um pouco mais de coisas autobiográficas, então um pouco mais de experiência direta. Inclusive, o livro é escrito em primeira pessoa. Não é assim, não é um alter ego, não sou eu mesmo. Só que são experiências mais próximas ali. Tem uma romantização, claro, né, para a coisa não ficar chata. Mas aí é uma coisa de experiências mais diretas, né? Mas, assim, essa coisa, eu acho que todo escritor, de algum modo, ele escreve aquilo que ele vivencia, né? De algum modo. De maneira mais direta ou um pouco mais indireta, mas eu acho que é a experiência comum. E eu acho que essa que é a coisa do escritor. Ele vive alguma coisa, experimenta alguma coisa como os outros experienciam, e tem esse impulso de escrever, de dar uma forma escrita, né, uma forma literária para essa coisa que ele experienciou, né? Então, eu acho que é por aí sempre, né? Ok. A Maria Júlia falou que tinha várias perguntas.
Vamos lá, Maria. A Vânia, a Lorena, a Sara, quiser fazer perguntas, Eduardo quiser perguntar. Não acanhem-se, porque nós estamos aqui para isso. Vamos lá. O senhor tem bloqueio criativo? Sim, Maria, boa noite. A escrita desse segundo livro demorou, assim, uns 4 anos. Ou 5 anos, talvez. Eu comecei mais ou menos na mesma época em que estava escrevendo Um Milagre em Paraisópolis, né? Mais ou menos na mesma época. Aí eu avancei bastante no enredo, escrevi o livro inteiro e desisti. Eu mudei, assim, o projeto umas 4 ou 5 vezes. Se escrever em primeira pessoa, em terceira pessoa, desde que posição, quem era o narrador, e empaquei várias vezes na história. Então, assim, teve esse bloqueio, né? Assim, eu tinha mais ou menos o enredo, mas certos pedaços não fechavam, não estavam, assim, convincentes, verossímeis, então eu desisti. Eu deixei guardado, engavetado. Eu deixei engavetado, assim, umas 4 vezes. Tinha desistido até, eu escrevi outra coisa. Aí esse ano desenrolou. Ali pro meio do ano, deu assim, né? Aí eu peguei, em um mês, assim, terminei o trabalho, fiz revisões, né? Inclusive, falta fazer mais uma última lida completa. Mas, sim, agora, assim, como eu lido, com paciência, né? Eu acho que é assim, se não tá dando, esquece, né? A não ser que você seja assim, você fechou o contrato com a editora, recebeu o dinheiro, ele tem um prazo para entregar, aí dá um jeito, né? Que nem o Mozart, o compositor, né? Ele adoecia com isso, ele fazia dívidas, né? Ele prometia para um certo dono de teatro uma peça, uma obra, né? A gente pagava para ele e ele tinha que entregar. O Dostoiévski também era assim, ele ficava devendo para os editores, né? Aí tem que desbloquear a criatividade e ameaça, inclusive. Aí desbloqueia, você tem que ficar virando as madrugadas para. Agora, se não tivesse sendo ameaçado de morte por um editor, né? E alguma coisa do tipo, eu acho que tem que esperar, né? Você espera, vai maturando a coisa e tem várias obras assim grandes, né? Não que essas sejam, né? Mas assim, várias obras de grandes escritores que demoraram vários e vários anos, né? Para serem concluídas. Vários e vários anos. Os Lusíadas do Camões, né? Ele ficou escrevendo por 20 anos. É a vida adulta inteira, né? Então, paciência. Né? A não ser que você esteja devendo para o editor. Aí você tem que dar um jeito de inventar a história. Estados Unidos é meio assim, às vezes, né? Como? Estados Unidos é um pouco assim, né? Os caras assinam um contrato e tem que entregar no prazo. É entregar no prazo. Aí você não pode ter bloqueio criativo. Você vai ter alguma coisa que tem que fazer. Mas, assim, fora desse cenário, assim, mais caótico, acho que é esperar, né? Tem que ficar pensando, né? Anotar coisas, assim, se você tem um relance ali, uma linha possível, você anota, deixa guardado, de vez em quando pensa no enredo, mas se não tiver indo, não adianta, porque a coisa vai ficar ruim, né? Se for para assim, a pulso, não fica bom. Vamos lá, que eu vi que tem umas perguntas aqui. Tá, então, Maria. Aí a Sara perguntou de onde surgiu a paixão pela escrita. Olha, eu me lembro, assim, de na adolescência, ter tido, assim, lapsos de, olha, eu acho que eu gosto de escrever. Só que a educação muito precária, né? Assim, então, na escola, não tinha o professor Leônidas ali para ficar lendo literatura com a gente, falar dessas coisas, né? Eu não tive. Assim, eu passei a vida escolar inteira sem um professor de português, assim, minimamente qualificado. E é uma realidade muito comum, né? E não existe uma mínima possibilidade de ser escritor assim, a pulso. Eu sou escritor. Não, a coisa é uma arte que tem que ser trabalhada, estudada, tem um método, tem um caminho para aprender, né? Não adianta assim. Então, eu tinha alguma coisa ali, uma intuição de que gostava de escrever, mas não tinha um caminho, né? Eu larguei de mão, mas mais tarde, assim, eu conheci professores e influências que me levaram para o caminho da literatura, eu comecei a ler, né? Então, começou o caminho pela leitura, uma paixão pela leitura de bons livros, né? Eu falei, poxa, eu acho que é por aí, né? Eu tentei muitas coisas, assim, em termos de vocação, não vocação, né? Necessidades profissionais, né? Eu
iniciei faculdade de educação física, porque era professor de dança de salão. Eu falei, bom, eu acho que vai ser por aqui, não deu certo. Aí depois eu fui para o direito, fiz um tempo de curso de direito. Falei, não, também não é, mas já estava esquentando, porque, bom, pelo menos eu gosto de humanidades, leitura, tem alguma coisa de escrita aí. Aí eu fui para história, porque afunilou um pouco mais, gostava de humanidades, enredos, né? Ficava lendo os grandes clássicos da literatura, clássicos da história. E aí, no meio desse caminho, o que eu vou ser, o que eu vou ser quando crescer? Aí eu falei, bom, acho que eu quero escrever. Aí eu tentei um primeiro romance, ali por 2016, quando eu estava na faculdade de História, foi esse fracassado aí, de onde saiu o Pastor Josenildo, e dali por diante eu continuei, né? Mas, enfim, resumindo, esse amor pela escrita surgiu de um amor pela leitura, né? E de uma possível, assim, uma tendência, né? Tem uma certa tendência, às vezes, né? Olha, acho que dá certo ir por aí, então vamos tentar, né? Então, vamos lá. Como o senhor encontra inspirações para desenvolver tramas envolventes? Bom, se as tramas são envolventes, eu não sei. Vocês estão dizendo, eu vou tentar, né? Foi Eduardo, né, Eduardo? Muito obrigado aí pelas tramas envolventes. Olha, um pouco assim, assim, eu penso muito em termos cinematográficos, né? Uma coisa assim, meio de filme, da coisa. O filme, a coisa vai acontecendo, não é? Assim, tem algumas técnicas da narrativa cinematográfica que prendem ali o espectador para o que vai acontecer daqui a pouco. Né? Tem certos estilos de romance que se propõem a ser um pouco mais arrastados. Né? A coisa demora para acontecer. Né? Eu fico pensando assim que talvez o leitor tenha um pouco de pressa. Né? E vou tentando amarrar as coisas, as cenas e os episódios ali, como se fosse um filme, né? De modo que a coisa vá acontecendo, tenha ganchos que puxem para a próxima situação, a próxima e acabe, né? Sem muito, assim, né? Não é no meu estilo, eu não gosto muito de ler, mas depende, mas não gosto muito de ler e menos de escrever, essa coisa de textos muito arrastados, com muitas digressões, coisas que voltam e vêm, não é um pouco o meu estilo literário, né? Então, é uma coisa assim que eu fico feliz de ouvir, né? Porque algumas pessoas já comentaram, eu comecei a ler e terminei. Isso é muito bom para o escritor. Eu mesmo, como leitor, eu pego muitos livros, começo a ler e não termino. Porque a coisa não parece que não sai do lugar, né? O escritor fica patinando ali, descrições, digressões, diálogos internos, e a coisa parece que não sai do lugar. Então, eu proponho essas tramas assim um pouco mais diretas, né? Porque é o que eu gostaria de ler, né? Uma coisa um pouco mais assim. Meu estilo de leitura. Bom, o senhor sempre quis ser escritor, então foi mais ou menos o que eu respondi lá da Sara, né? Eu tinha alguma intuição leve, mas assim, não tinha meios, não tinha certeza, né? Quando eu era criança, eu não queria ser escritor. Quando eu era criança, eu queria ser jogador de futebol. Até uns 13 anos. Até os 13 anos eu queria ser jogador de futebol. Eu jogava futebol na rua, escolinhas e tal. E ficava vendo futebol o dia inteiro. Eu não pensava em literatura. Né? Não era assim, nenhum menino prodígio e tal. Eu era um menino brasileiro lá que jogava futebol. E ficava vendo futebol e pensando em futebol. Essa coisa é tardia, essa coisa essa vontade de escrever, ela veio mais tarde. Ali por volta dos 23, 24, 25 anos, mais ou menos. Mais velhinho. O senhor se inspira ou se inspirou em alguns escritores? A Vânia pergunta. Última pergunta, tá, Vânia? Né? As outras também foram muito boas, tá? Sim, e é necessário que sim, né? Todo escritor tem que se inspirar em algum escritor. Né? Não dá para começar a literatura do zero. A não ser que você seja um Homero. O Homero começou mais ou menos do zero lá, né? O Homero grego. Lá inventou um treco e escreveu. Inclusive, não sei se alguma de vocês deseja ser escritora. Seria bom que sim. Mas
hoje tem uma certa tendência do pessoal achar que é assim, olha, eu tenho um talento literário, eu tenho uma coisa aqui, eu sei rimar, sei fazer, coisa. Então não preciso ler mais nada, eu vou escrever a minha obra de arte, vou escrever o meu livro. Né? Olha, normalmente não é assim que funciona. Né? O processo, como eu disse, né, o processo para começar a ser escritor, pensar em ser escritor, começa no processo de ser um bom leitor. Tem que ler muito, muito mesmo. Obras variadas, de várias épocas, de várias culturas diferentes, de vários autores diferentes, para imitar. Né? A escrita começa por imitação. Né? Eu, por exemplo, assim, sendo mais objetivo, eu me inspiro muito no Machado de Assis, né, escritor brasileiro, é o meu prosador brasileiro, prosador português, de língua portuguesa preferido, né, Machado de Assis. Eu gosto muito do José Lins do Rego, escritor brasileiro, do Graciliano Ramos, da Raquel de Queiroz, do Nelson Rodrigues. Nós até, às vezes, discutimos, né, tem um outro escritor chamado José Geraldo Vieira, ele é um pouco menos conhecido. Ele tem essa coisa do estilo meio arrastada, né? A gente comenta de vez em quando, mas ele tem muitas virtudes literárias também. O Érico Veríssimo, outro escritor assim, um pouco desconhecido, escanteado, mas é um excelente escritor brasileiro, o Érico Veríssimo, maravilhoso. Né? Eu já li com muito gosto, inclusive, né? O pai do Leone, o Domingos Pellegrini, né? É um grande escritor brasileiro. Vocês já leram o texto do seu pai? Eu mandei um conto. O próximo semestre eu vou fazer um projeto sobre os contos dele. E eu já dei um conto dele para elas lerem. Não sei quem. Uma leu, chorou. Só que ela não tá aqui, a Júlia. A Júlia não tá aqui agora. Qual que era o conto? Eu conto Tatinha. Tatinha, depois eu vou ler, então. Porque depois que eu contei que o menino da história ele se inspirou em mim, daí ela chorou. Ah, que legal. Então, realmente foi minha cachorra. É um escritor mais contemporâneo, né? Assim, excelente também, excelente. Eu gosto realmente. E isso, sim, e continuo lendo, né? E essas inspirações podem ser, assim, mais determinantes ou ocasionais. De repente você lê alguma coisa de um certo escritor e gostou ali e usa, né? Mas é isso, tem que sempre se inspirar, tem que ler os grandes escritores, né? Não adianta achar que é um grande gênio, assim, que vai inventar a literatura do zero, né? O negócio começa bem devagar, com cópia, imitação, inspiração, e assim, aos poucos vai surgindo o próprio estilo, né? Que nem um cantor, né? O cantor, ele vai lá, tem um professor que é referência, ele fica treinando ali, vai afinando com aquele professor, até que um dia ele cria o próprio estilo e começa a cantar mais à vontade e tal, né? É um pouco assim. Alguém perguntou mais alguma coisa? Sim, a Sara. Tá. Tem um tema específico que goste mais de escrever? Olha, não sei. Não sei se tem um tema específico. Assim, tem um recorte, né? Assim, eu geralmente falo de coisas mais da realidade. Por exemplo, dificilmente eu vou escrever. Olha, não, né? Dificilmente eu vou escrever para adulto uma coisa assim de ficção, de mundos assim, tipo Senhor dos Anéis, ou Guerra dos Tronos, livro de vampiro, não, né? O meu interesse assim são as coisas mais da realidade, né, que tem a ver com alguma coisa da nossa sociedade, ou alguma coisa de realidade histórica. Né? Estou escrevendo um outro livro para o público infanto-juvenil, que tem um enredo com certos traços assim de fantasia, mas é tudo baseado em história, né? Em viajantes, navegadores portugueses, espanhóis, assim por diante. Então, assim, se eu tenho assim, um recorte de temas, assim, são esses que me rodeiam, né? Os contos, como eu disse, são coisas baseadas em fatos reais, geralmente. O Milagre em Paraisópolis era alguma coisa do meu ambiente, onde eu cresci. Esse novo romance também. Né? Tem o Graciliano Ramos, grande escritor brasileiro, certa vez disse o seguinte, olha, eu não sei inventar nada, eu só escrevo aquilo que eu vi. Quem sabe inventar coisa é o Jorge Amado. O Jorge Amado tinha uns enredos assim, mais
mais criativos mesmo, personagens assim, um pouco mais caricatos, às vezes, né? O Graciliano Ramos era um pouco mais no chão da realidade, ele descrevia a coisa mais crua, tal como ela se apresentava para ele, né? Então eu sigo aí o Graciliano Ramos, né? Eu só sei escrever aquilo que eu vejo. A Eduardo é apaixonada pelo Graciano. Então tem razão, viu, Eduardo? Muito bom. Certo? Por enquanto não tem mais pergunta. Gente, uma coisa que me chamou muita atenção aí que ele falou, que às vezes a gente acha que o escritor ele nasce pronto, a obra nasce pronta, né? Já assim, pá. E ele começou a escrever o Milagre para as Obras, escreveu uma história que ficou ruim, não tinha nada de convincente, não tinha nada, dava para aproveitar um personagem. Aí ele deixou esse personagem hibernando e depois foi nascer esse romance. E é legal que você falou que foi justamente o Josenildo, que era o personagem que mais intrigava, assim, era o que dava, né? É o mais, tinha uma profundidade muito grande, né? Porque ele tem aquela maldade. Primeiro ele tem aquela brutalidade, né? A Eduarda lembrava muito do Fabiano, naquela brutalidade dele, né? Que foi forjado na brutalidade dos pais e tudo. Mas aí o tempo todo a gente vendo que ele tinha aquela consciência do certo e do errado, que ele ia amortecendo, né, dentro de si, até que ele se entrega à maldade quase que total. E daí ele volta pro lado certo no fim, né, antes de morrer. E assim, o que a gente mais fazia nas aulas era discutir os personagens, porque eles eram muito bem construídos. O Saulo, eu falei um pouco que ele foi inspirado em vários delinquentes aí ao longo dos últimos anos de noticiários, né? E falei um pouquinho Surgiram mais Saulos, né, ultimamente. A coisa tá. Falei até para eles do grupo Nova Resistência, falei dos cátaros, que se inspirou um pouco nos cátaros lá medievais, né? Uhum. Uma pergunta. Exatamente, né? Essa coisa assim do personagem é muito difícil, né? Porque as pessoas reais, né? Elas não são simples, né? Todo mundo é um pouco difícil, ambíguo, tem dois lados e tal. Então a dificuldade de construir um personagem convincente é não ser uma coisa muito caricata. Quer dizer, por exemplo, o José Nildo ali, eu acho que ele tem impulsos de bondade que vão sendo ali superados pelos impulsos de maldade, as coisas se confundem às vezes, ele fica um pouco inconsciente de si próprio, e a coisa vai voltando, né? É uma coisa que eu acho que acontece, não é? E isso somatiza, né? Ele vai adoecendo por causa dessa consciência que ele tá, esse conflito interno dele, né? Ele vai ficando doente, né? Exatamente assim, ao longo do livro, vou adoecendo, ele vai ficando doente porque é um símbolo, um sinal externo do que está acontecendo dentro, né? Assim, ele tá meio que, o espírito dele morrendo ali, né? Ele tá percebendo aquilo, e o corpo vai respondendo. Então, acho que é isso, assim, os romancistas que me agradam são esses que constroem os personagens com essas ambiguidades, né? Não tem esse sujeito que é bom do começo ao fim, e irrestritamente bom, e aquele que é mal, né? Essas coisas só são assim em histórias assim, de religião ou mitologia, e assim, o conflito de Deus e o diabo, né? Aí sim, você pode, nesse caso aí, só que são criaturas espirituais, né? Agora, assim, no plano dos seres humanos, é tudo um pouco misturado. E essas misturas são muito variadas, né? Tem várias, assim, tem tantas nuances quanto são seres humanos. Então, assim, acertar. Eu acho que é uma coisa que os escritores dizem, e às vezes não é muito fácil de entender, mas na prática é isso, assim, o personagem ele vai se construindo, assim, ele vai ganhando vida. Você escreve alguma coisa sobre ele, fala, cara, isso aqui ele não falaria isso aqui. Não parece que seja esse personagem. Então ele vai te guiando, fala, ó, a partir dos princípios ali, dos elementos, das premissas que você estabeleceu, esse personagem não faria isso, né? Ele não falaria desse jeito, não agiria assim. Então o personagem vai ali como que se moldando, né, de pouquinho em pouquinho, até que saia alguma coisa, né? Tem mais perguntas aí, pessoal?
Bom, enquanto isso, eu vou comentar um pouquinho sobre esse livro aqui, o Retrato Doente. Tá bom. Você falou, eu queria saber, não sei se você lembra de cabeça, quais que você tirou de. Porque os que eu lembrava eu falava para eles, né? A gente não chegou, não conseguimos ler todos, porque o projeto inicial era ler só esse, né? Mas a gente foi conseguindo ler mais. O Retrato Doente, que é meio aquela coisa do patético absurdo, né? Ele foi baseado em alguma notícia verdadeira ou só no caos psicológico da pandemia? No caos psicológico tem um tom meio assim, Nelson Rodrigues, né? De ser cômico assim. O Nelson Rodrigues, ele era um pouco cômico com as tragédias, né? Acabava com uma morte terrível, assim, só que era engraçado, do jeito que ele contava. Então, é uma coisa meio rodriguiana. E era assim, eu vendo assim, como que as pessoas estavam ali, tensas demais, né, por conta daquela coisa da pandemia e as notícias meio desencontradas, boatos e todas as tensões. Falei, bom, isso aqui tem um assunto aí, né? Você tem um assunto literário aí, esse medo às vezes descompassado da coisa, né? De você ficar criando coisas, vai entrar um vírus aqui e eu vou morrer de uma hora para outra. Né? Muitas pessoas ficaram paranoicas mesmo, né? Muitas pessoas ficaram. Com motivo, sim, às vezes viu alguma coisa acontecendo, ficou, mas muita gente ficou paranoica só de ouvir notícias e de burburinhos e tal. O Dr. Álvaro. O Dr. Álvaro, por exemplo, né? Outro personagem que é desse... Foi ficando assim, um pouco enlouquecido, né? Por causa da pandemia. O Dr. Álvaro também foi uma criação mais literária mesmo, né? Não foi... Sim, exatamente. É um pouco assim, uma síntese assim, de notícias, de gente que a gente via, assim, né? De comportamentos. Um jeito que, assim, que criou-se aquela coisa, né? De o cientista que aparecia na televisão como um super-herói. Qualquer um que fosse. Eu senti esse cara vai falar alguma coisa que vai me salvar. Né? E aí criou-se um pouco esse apego quase que mitológico, não à ciência nem nada, ao cientista. Né? Era o sujeito que aparecia lá de jaleco, com gráficos e tabelas. Esse sujeito pode me salvar desse perigo, como se fosse o Superman. Né? E aí, assim, uma sátira dessa coisa, né? O sujeito vai lá e contrata, né? O coach científico, o sujeito fica lá, adestrando, faz isso, não faz aquilo. E os estudos vão se sucedendo, ele vai mudando, agora você faz assim, você faz assado, né? Porque era o que estava acontecendo mesmo na prática, né? Eu comentei, a gente leu ontem a gente falou ontem sobre esse conto, e eu falei para elas, né, que elas falaram realmente que parece que a mídia parece que deixava as pessoas piores, né? Eu falava realmente, porque era uma coisa séria, piorada pela manipulação da mídia e pela briga política, né? Porque tanto para a direita quanto para a esquerda, os caras se aproveitavam da situação para benefício próprio, né? Então foi uma coisa que acho que foi a Maria Júlia que escreveu, né? Que as pessoas já estavam mal e daí pioraram, né? Quem já tinha, vamos dizer assim, problemas psicológicos piorou, né? Piorou muito. Perfeito. Situações poderiam ser evitadas. Bom, Ladrão da Direita, eu comentei com elas que era a história do mendigo da Praça da Sé, mandei o link da notícia. A professora Elei, né? Elei, a mestra, uma história muito bonita. Eu acho que o Providência, se não foi baseado, a gente não leu, não deu tempo. Se não foi baseado em história real, depois eu mando para elas o conto também. Também houve histórias daquele tipo, né? Esse foi baseado, assim, aconteceu um fato assim, de uma família que estava reunida, orando, rezando, em Santa Catarina, e os guardas entraram lá, acabaram, não pode se reunir para orar, né, para espalhar o vírus, né, começaram imobilizar as pessoas ali, truculentamente. Aí, falou, isso aqui também é uma história, né, eu fiquei muito triste com isso, mas como assim, né, poxa vida. E eu falei, bom, vai ter alguma coisa aí, né? Juninho é um conto que eu leio faz uns 3, 4 anos, com outras turmas eu já li. Esse eu comentei com eles gostaram, eles acharam pesado, mas gostaram, né? Eu falei, se não foi baseado no fato real, existem muitos fatos reais que dá para escrever uma história dessa. Né? Então, spoiler, né? Esse Juninho, o conto, está escrito em terceira pessoa,
né, e foi publicado ali. Mas esse romance que eu disse, o novo, né? Juninho. O Juninho é o protagonista. É. Só que ele contando a história em primeira pessoa, daí eu mudei. Agora eles vão querer ler. O Juninho é o protagonista, a coisa continua, né? A Vizinha, a gente leu ontem também, foi punk, né? Aquele egoísmo do sujeito, aquela indiferença, né? Esse foi também tirado de uma cabeça mais rodriguiana aí, né? Sim, exatamente. É o mesmo tom ali, né? Aquela coisa do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, exatamente, perfeito. Sufoco. Sufoco é o do Carrefour, eu falei para elas. Tem esse caso aí, né? Assim, a coisa foi a seguinte, né? A ideia desse daí, depois vocês leiam lá para ver, né? Assim, teve esse fato mesmo, né? De um sujeito lá que foi morto num supermercado ali por guardas, né? Porque assim, bom, será que todo mundo tá prestando atenção no assunto ali quando aconteceu? Será que... Porque assim, às vezes a gente, a coisa saiu na mídia, né? E todo o país parou para discutir daquilo. Mas, bom, se tivesse uma atendente de caixa ali com dor de dente, a coisa não ia estar no primeiro plano de interesse para ela, né? Então, essa coisa, como aquilo que parece que é o assunto para o qual todo mundo presta atenção, né? Não é, porque as pessoas estão com seus problemas, suas dores particulares ali, e todo o resto pode ser só um pano de fundo ali. Então, o assunto é uma atendente que está naquele mesmo dia da tragédia, só que com dor de dente, tendo que lidar. Saiu dando graças a Deus que estava sendo liberado 37. Exatamente. Já mataram um cara, que bom, eu vou embora mais cedo, né? 20 minutos mais cedo. Deixa eu ver. Companheiros de quarto a gente não leu, mandei o arquivo para ela, não deu tempo de ler. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Pesado, isso é pesado. Nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos? Foi. E foi durante a pandemia, assim, naquela neurose toda? Durante a pandemia, Bom, gente, companheiros de quarto, vou dar spoiler porque falei que vocês podiam ter lido, né? É um jovem, né? Que mata um idoso no hospital. Isso. Ele estava meio surtado, o idoso lá, rezando texto, e falando da família, e querendo orar junto, daí o cara pega o respirador e mata o senhorzinho lá. Mas teve esse fato, sim. Eu não teria inventado, eu acho que a coisa é bem cruel, mas veja, aconteceu mesmo, a culpa não é minha, né? E tem uma vida sem importância que a gente não conseguiu ler, mas eu sei que foi baseado no sujeito que morreu na Paulista, né? Numa manifestação. Isso. Não chegou, assim, teve uma quebradeira lá, né? Acho que não morreu ninguém. Grupos contrários. E aí. Morreu, sim, um morreu. Verdade, teve um 15, exatamente. Foi cercado lá por do outro grupo e morreu. Verdade, é verdade. Mas daí toda a criação é invenção sua, né? Inclusive a infância dele é um pouco você ali, infância e adolescência. Né? Exatamente, né? Bom. Quando você falou que você queria ser jogador de futebol, eu lembrei. É verdade. Porque, gente, vocês não leram esse conto, mas o protagonista começa ele falando lá que tem um menino cobrando uma falta e que ele acabou não podendo continuar nos treinos, mas se continuasse, o Brasil tinha ganhado a Copa de 90. Exatamente. E tem a Longa Marcha do Coronel Matias, a gente não leu, e tem o prêmio, que eu deixei para fazer assim por último, que eu falei, vamos ler uma coisa mais leve, né? Sim. O prêmio foi muito engraçado, porque ele é verdadeira a história, né? É verdadeiro. O pedreiro que ganhou na loteria com um bilhete que ele achou na zona, comprou na zona e a mulher passou a perna nele. Exatamente. Isso aí foi até tem um grupo de escritores, né? Eu acho que não sei se você estava na época lá no grupo. Não estava, entrei depois. O Diogo mandou a notícia e falou assim: vamos escrever um conto disso aí. Aí eu mesmo disse, eu escrevi. Aí saiu assim meio de supetão. Depois eu fui dei umas mexidas, né? Saiu de Timbó, né? Onde o Diogo mora. Exatamente, foi lá, exatamente. Ele que mandou a notícia. Deixa eu ver, tem mais umas falas. Tem uma fala da Eduarda, foi um comentário, né? Uma história que é a realidade do subúrbio das grandes cidades brasileiras. É no caso do Juninho, né? Na verdade, não é só subúrbio, né? Ele tá em todo lugar. E nos subúrbios, às vezes, fica mais evidente, conseguem esconder menos, né? Isso. Como é uma doença, assim, doença da alma, né? Vamos dizer,
o que o Celso fazia, né? Uma perversidade da alma, ela está em qualquer classe social, em qualquer lugar. Perfeito, O perfeito. subúrbio consegue esconder menos. Perfeito. Agora, a Sara comentou que final foi esse do Companheiro de Quartéis, esse é um dos mais pesados. Ele foi baseado em fatos reais. Agora, aí tem uma pergunta da Maria Júlia para você. Vamos lá. O interesse pela literatura infantil sempre esteve com você, ou pelo fato de ter filhos fez com que você tivesse um interesse maior? Maria, então é o seguinte, eu sou professor de português, né, e dou aula para crianças também, ali a partir dos 7, 8 anos. Tá? Então eu tenho tido um contato com a literatura infantil, mas não aquela de primeira infância. Sabe aqueles livros assim, só que só tem uma frasezinha, um desenhão? Não é isso que eu escrevo. Né? Tem uma literatura infantil de crianças ali por volta dos 7, 9 anos, né, 10 anos talvez, que já é uma literatura com enredo, com vocabulário e tal. Né? Os livros são ilustrados também. Então, por um lado, teve essa coisa, esse meu interesse pela literatura infantil por causa dos alunos. E quando eu escrevo, eu fico pensando um pouco nos alunos, para quem eu dou aula, né, para os quais eu dou aula. E também, por outro lado, teve essa coisa da paternidade, né, de ter os filhos, porque a gente acaba lendo muito aqui, né? Eu não, mas mais minha esposa. A gente tem uma biblioteca infantil aqui. E ela, todo dia, tem um momento de leitura. Então, eu fico ouvindo ali. É claro que são livros ainda um pouco mais simples, porque eles são pequenos. Mas eu tenho tido contato. Então, foram essas duas fontes ali. Por um lado, o trabalho como professor, e do outro, a coisa de ser papai dos dois meninos aqui. Certinho. Gente, pessoal que chegou depois quer fazer alguma pergunta para o Fábio sobre o que leu? Deixa eu ver aqui. A Késia, a Maria Luísa, deixa eu ver quem mais chegou depois aqui. A Júlia Ramos. Se vocês quiserem fazer pergunta, perguntem, pessoal. Daqui a pouquinho eu já vou liberar ele. Tinha prometido para ele que ia ser meia hora só. Aqui tem uma tônica aqui. Quando eu dava cursos assim também literários, né, na época do cursinho, e sempre ficavam só as moças, né? Tem meninos também na turma? Nessa aqui? Sim. Nessa aqui, acho que tem um menino que é o João Gabriel, acho que ele não vai aparecer. O João Gabriel, ele catou e leu isso aqui, ele pegou e leu assim em 2 semanas, e aí ele só ficou participando dos encontros. A gente ia lendo e conversando, lendo e conversando. Aí o João catou e leu tudo na frente, porque ele não se aguentou. Mas ele não tá aí hoje só tem as meninas. Muito bom. Então, as mulheres vão realmente dominar tudo, porque elas estão... Pode ser outra pergunta, Kézia. Se você tiver outras dúvidas sobre literatura, sobre leitura, pode perguntar, que esse cara é o mestre. Não, mestre eu posso. Queria específica sobre o livro. Não, pode perguntar sobre o que quiser. Recomendação de autores literários? Olha, depende, né? É muito particular. Posso falar um autor aqui que vocês vão ler e não vão gostar, né? É difícil acertar indicação. Eu acho que, assim, um bom caminho, não sei se já estão lendo aqui com o professor, né? Mas um bom caminho de assim, degustação literária são os contos, né? Porque são histórias curtas, não vai assim, te custar ali um meio ano de leitura, você lê num dia, numa tarde. Se gostou, bem. Se não gostou, amém, né? E aí tem uma recomendação boa. Existe uma coletânea brasileira feita pelo Aurélio Buarque de Holanda, do dicionário. Foi o Aurélio Buarque e o Paulo Ronay, que é um romeno que veio para o Brasil, né, e aprendeu português muito bem e escreveu várias obras assim em português. Né? Ronay, né, que se diz, né? Paulo Ronay, né? Ronay. Essa coletânea chama-se Mar de Histórias. Né? São 10 volumes, se eu não me engano, que compilam contos desde o Egito Antigo até a primeira metade do século XX, até o Entre Guerras. Aí, sim, tem todos os autores, assim, é impossível não fazer assim, uma seleta dali de autores que gostam, não gostam, porque tem tudo.
assim, todos os autores assim, importantes, relevantes ali, que escreveram contos ou romances da literatura ocidental. Então, compre de pouquinho em pouquinho, essa coletânea, e vai lendo. Depois, então vai ter lá contos antigos, né, da antiguidade, aí tem uns egípcios lá, tem um outro judaico, tem alguns romanos, aí tem contos medievais e começa a ter volume mesmo a partir da Idade Moderna, né, a partir do século XVI ali, tem um volume maior de contos. Tem contos assim de Cervantes, eu acho que tem alguns Cervantes lá, e aí vai indo, né. Então, é uma boa dica. Não sei se tem algum conto da Cleópatra, eu acho que não. Mas ali é um bom, assim, sabe, menu degustação, você vai lá no lugar e prova um pouquinho de tudo para ver o que gosta e depois volta para comer mais. Então você vai lá e faz um petisco literário, você pega um pouquinho de cada autor ali, poxa, esse daqui eu gostei, né? Claro, fui lá, cheguei na época ali o Chekhov, que é um contista russo, né? Olha, esse daqui eu gostei. Então, será que tem mais livros dele? Vocês vão lá e façam uma pesquisa, comprem livros daquele autor. Ah, esse aqui eu detestei, não vou perder tempo, né? Por enquanto, daí você não lê. Quem sabe, né, no outro momento da vida, lê. Mas acho que é uma boa trilha para vocês descobrirem, assim, bons autores. Né? Logan, desculpa, Fábio, tem um gato aqui meu que apronta. Tá certo, gente. Gente, vamos. Não sei se alguém quer fazer mais uma pergunta. Eu queria alugar o Fábio muito tempo. Não tem problema, né? Estamos aqui para isso. Então, Aqui, aproveitando aqui, ó. Mas beleza. Então, gente, olha, enquanto vocês quiserem ainda formular pergunta, eu vou ir fazendo os agradecimentos para o Fábio, né? Maravilha. Uma experiência muito legal, né? Trabalhar com. Eu nunca tinha trabalhado um autor contemporâneo. Ah lá, ele tá aqui mostrando a. Coletânea Mar de Histórias. Tem uma edição nova pela editora Nova Fronteira, não é? Uhum. Muito bem feita. Vale a pena aí, né? Tem histórias para um ano todo. Legal. Foi o primeiro autor contemporâneo que eu trabalhei assim extensivamente, né? Porque eu tinha um outro projeto que não existe mais, que era de outros professores também, chamava Para Gostar de Ler. Daí, vez por outra, eu pegava, era uma coisa mais meio mar de histórias mesmo, né? Então, cada semana um professor levava uma história de um autor, e os autores contemporâneos que eu levava sempre eram meu pai e você. Então, são alunos que já se formaram nessas turmas. Mas, por exemplo, a gente leu o Juninho, leu o Ladrão da Direita, leu o Professor Elei, leu o Sufoco e leu Contos do Meu Pai. Mas essa turminha que está aqui, eles não conheciam ainda. E daí eu falei, lembro que até no início do ano eu falei assim, gente, estou em dúvida se eu faço um projeto sobre Dante Alighieri. Lembra? Eu lembro. Aliás, agora eu escrevi a Negra Comédia, escrevi uma comédia também. Tá? E daí o pessoal lá da Danúbio, né, que é tudo escritor, o colega falou, não, trabalhe Fabão. Eu fui um cientista quieto lá. Porque tinha um colega, deixa eu ver, que acho que não tem, colega da sala da Kézia, chama Taylor. Ele falou, não, professor, se o senhor fizer um projeto sobre o Dante Alighieri, eu participo. Eu falei, tá bom, vou fazer. Vou fazer. Era sonetos dele, né? Era a poesia lírica dele. Vamos ver. Fábio, pode recomendar uma biografia para poder refletir sobre a vida humana? Olha, difícil, viu? Uma biografia. Eu não sou leitor muito de biografias, assim, não conheço muitas. Teria que pensar um pouco. Agora não me vem nenhuma, não me ocorre pensar sobre a vida humana. Ah, tem uma boa, que é da Santo Agostinho, Leia as Confissões. Vai ser bom. Tá? A biografia do Napoleão, ela é muito boa. Sim, verdade. Até assim, depende um pouco do seguinte também, não é uma linha assim de raciocínio. É bom, claro, ver assim biografias de boas realizações humanas, né? Então, assim, tem biografias de artistas, de políticos,
bandas. De militares, de intelectuais. Dá para segmentar um pouco assim, falar, poxa, eu acho que a minha área é um pouco, eu queria, sei lá, seguir na arte, né? Quero ser um artista. Então, vou ler biografias de artistas. A biografia do Beethoven, a biografia do Bach, a biografia do Mozart, sei lá, ou uma coisa mais moderna, sei lá, a biografia não sei se qualquer exemplar hoje. Ou trágicas também, né, sei lá, a biografia do Michael Jackson deve ser interessante. Biografia do Motley Crue. Exatamente. A biografia de uma banda, né? Sim, pode ser de uma banda. Pessoas juntas ali na biografia. É. Mas assim, eu não sou grande leitor de biografias, realmente, né? Então não tem uma assim específica. Acho que dá para pensar assim por grupo. Mamonas Assassinas é uma coisa bem trágica, não é? Eles têm uma biografia, sim. Tem um livro sobre eles. Acho que foi aquele escritor gaúcho, meio xarope, como é que é o nome dele? Mas Eduardo Bueno? Ele mesmo, ele que escreveu. Gaúcho meio xarope, Eduardo Bueno. Historiador gaúcho xarope. É batata, né? Mas tem biografia dos Mamonas, sim. Perfeito. Mais alguma perguntinha, gente? Livros, fantasia? O Senhor dos Anéis. Temos um aficionado aí pelo universo Tolkien, né? Não, mas eu concordo. Mas o Crônicas de Nárnia também é bom. Não todos os livros, né? Porque Crônicas de Nárnia é uma compilação, né? São 7 crônicas. São 7? Acho que são 11, não são? São 7. São 7. São 7. Então não são todas são boas. Algumas são chatas, são arrastadas. Mas o Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa é muito bom. É o melhor que tem, né? Sim. O Cavalo e Seu Menino é muito bom também, que é a terceira. Então, sem ser famoso, eu não conheço muito eu tinha dito, acho que no começo, né? É que ela não tava. Tá. Então, não conheço muito esse universo da fantasia, não faz muito meu estilo, como leitor, não é? Por exemplo, se ele mitologia grega, mitologia latina, romana, né? É bom também. Aí essa fantasia antiga eu conheço, né? Então, sei lá, leia os 12 Trabalhos de Hércules. Tem um autor, vou escrever o nome aqui, né? Se vocês me dão licença, eu escrevi aqui no bate-papo, chama Menelaus Stephanidis, conhece? Eu conheço. Né? Ele escreveu sobre o Hércules, né? Ele tem um monte, ele tem uma série, assim, ele escreveu talvez assim, umas 20 ou 30 histórias mitológicas lá, né? Não fiz tudo isso, mas escreveu várias. E tem também algumas, por exemplo, o Frederico Lourenço, que é um português, tradutor do Homero, ele escreveu 2 adaptações, né? Da Ilíada e da Odisseia. Eu escrevi aqui. Por exemplo, vale a pena, né? Esse autor é um português, contemporâneo até. É contemporâneo. Ele é tradutor do grego e do latim. Ele tem uma tradução muito famosa da Ilíada e da Odisseia, a obra completa. E tem também a Ilíada e a Odisseia para jovens, que é uma adaptação. Então, veja, é um pouco assim, fantasia, né? Não deixa de ser um livro de fantasia, né? Mitológica. Deuses lutando no meio dos homens. Essas histórias aqui vale a pena conhecer. Tem uma fantasia muito boa também. Don Quixote é um pouco livro de fantasia. Né? É uma fantasia realística, né? Aliás, é o meu livro em prosa favorito, tá? De muita gente. Acho que o Daniel Defoe tem histórias de fantasmas, o Arthur Conan Doyle tem histórias de horror, de fantasmas também. Todos eles são... Olha, não é fantasia, mas é aventura, mas Robinson Crusoe, Daniel Defoe, né? É uma maravilha, né? Uma maravilha. É uma das melhores livros que eu já li, assim, me impressionou. Eu também. Tinha idade da galerinha aqui. Esse livro é uma maravilha, todo mundo tem que ler. Robinson Crusoe. É um diário, né? E você pega, você vai lendo e você não consegue parar. Exatamente. É um diário de um náufrago. Uma maravilha.
Certinho, pessoal? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que encerrou. Gente, eu queria agradecer muito de novo, então, a presença do Fábio, tá? Muito generosa a participação dele aqui, 1 hora de participação. A gente ficou muito feliz de ler seus livros. Depois eu vou mandar os restantes dos contos para eles, né, que eles não leram. Vão poder... eu não sei quem foi que ficou bem impressionado com o final do Companheiro de Quarto. Acho que foi a Lorena. Mas é isso, ele vai tirando, ele tira... o Fábio é aquele escritor que ele mesmo falou, ele se ancora muito na realidade, ou que ele vive, ou que ele observa. Sim. Ele é um escritor que eu falei, ele é realista, mas não realista como vocês aprendem na escola, né? Da escola realista do século XIX. Mas vem daí, né? Aquele que está ancorado à realidade, que não sai muito pro fantástico, porque mesmo a literatura fantástica ela tem conexão com a realidade, mas é outro tipo de conexão. Perfeito. Ele é aquele que reproduz o que está vendo, o que está vivendo. O meu pai segue muito essa linha, né, do realismo, tanto que ele é considerado na história da literatura um dos neorrealistas, né, da década de 70. A literatura dele dos anos 70 é quando ele começou a escrever neorrealismo, que foi uma corrente portuguesa que criou esse termo neorrealismo, inclusive, né? História da literatura, história da crítica. Então, ora, os contos dele, as histórias dele podem seguir caminhos, né, que afagam o nosso coração, que deixa a gente feliz, ora vai seguir o caminho que vai deixar você triste e tudo. Mas a gente sempre vê a beleza ali, porque é a beleza da vida humana, da alma humana, os conflitos internos e tudo. Então, além de agradecer, parabenizar o Fábio pelo trabalho dele, né? Pastor Josenildo é alguém que vai morar dentro do nosso coração. Não, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Fiquei muito contente com o convite, muito contente de saber que tem, né, alunos ali lendo, né? É muito, muito, muito gratificante mesmo, né? A gente escreve assim um pouco sem esperar ser lido, né? Assim, e é muito bom quando nós encontramos quem tenha lido, e mais ainda quando encontramos quem tenha gostado, aproveitado, né? É uma coisa muito gratificante. Então, fiquei muito contente com a conversa aqui, com o bate-papo. E estou às ordens, né? Vamos agora terminar, publicar esse próximo aí, espero que vocês leiam também. Beleza. Certinho, gente. Então, Fábio, obrigado. Obrigado a vocês todos, Eduarda, Késia, Maria Júlia, Lorena, Sara, Vânia, né, a Maria Luísa, Júlia e todo mundo aqui. Tá? Deixa eu ver. As leituras são incríveis. A forma como você mostra a realidade, desenvolver das histórias é mágico. Sua escrita é de grande importância para a nossa sociedade. As pessoas precisam ler mais histórias como as suas. Agradeço você de coração, preparando um tempo para discutirmos sobre literatura. Ok. Muito obrigado, viu, Maria Júlia? Muito obrigado mesmo, entende? Damos as ordens aí. Pessoal, então, encerramos o projeto com chave de ouro, né? Lemos muita coisa do Fábio durante o semestre. Chega de Fábio agora. Agora vai ser o Domingos. Muito bom. Muito melhor. Muito melhor. Tá certo, pessoal. Então, eu vou liberar o Fábio aqui, para ele cuidar dos filhos, né? Deve estar aí demandando a atenção dele. Tá certo? E obrigado a vocês também, gente, pela participação de vocês esse semestre todo. A Eduarda deixou o agradecimento dela aqui. Escrita habilidosa, rica em detalhes, criou uma nova visão para nós. Muito obrigada. Projeto incrível. É professor sabe para os dois aqui. Certo. Então, o Leônidas aqui, né, que quebrou um galho por gente aí, né? Muito bom. Certinho, gente. Então, obrigado, gente. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Tá? Bom fim de semana. Alguns alunos a gente já vai ver semana que vem, né? Lá no Instituto. Alguns já estão saindo de férias hoje. A gente teve nosso calendário abreviado por causa de obras no campus. Então eles tiveram quase que um mês reduzido de aula com sábados online. Sim. Tá certo? Gente, boa noite então. Até mais. Tchau. Tchauzinho. Vou fechar aqui. Aí. Beleza.